venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais um programa do Está Escrito Canadá. Meu nome é Evaldo Vicente e obrigado por estar aqui conosco. Pense e responda para você mesmo. Existe alguma circunstância ou situação que, neste momento, esteja impedindo você de viver plenamente? Você tem enfrentado alguma situação ou enfrentado alguém e isso tem esgotado as suas energias e devastado os seus sentimentos? Você sente que precisa de algo diferente em sua vida, mas não sabe exatamente o quê? Ou quem sabe, você ainda carrega o peso da culpa por algo que aconteceu há muitos anos. Eu quero dizer a você que Deus tem poder. E se há alguém que pode dar um jeito na sua vida, se há alguém capaz de solucionar os seus problemas mais complicados, esse alguém é Deus. Eu penso, por exemplo, na história do profeta Elias, lá no Monte Carmelo. Cercado por 450 profetas de Baal. Nenhum deles acreditava em Elias, nem no Deus de Elias. E ele enfrentava sozinho aqueles homens. Mas Elias orou com tanta certeza, com tanta fé, que parecia que ele realmente sabia que Deus atenderia a sua oração. Veja o relato bíblico em 1 Reis, capítulo 18, versos 36 a 38. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Que demonstração do poder de Deus! Quanta fé da parte de Elias! Talvez você já tenha ouvido falar de George Miller, um missionário alemão do século XIX que se radicou na Inglaterra. George Miller era um homem de fé. Ouça essa história. Em agosto de 1877, George Miller encontrava-se a bordo de um navio a vapor que cruzava o Atlântico em direção à América do Norte. Quando o navio penetrou numa área de intenso nevoeiro, as coisas complicaram. Ao perceber que a embarcação avançava muito lentamente, George Miller decidiu ir até a ponte de comando e falar com o capitão. Senhor, vim aqui para dizer-lhe que eu preciso estar em Quebec amanhã à tarde. Mas isto é impossível, disse o capitão. Por segurança, eu tive que reduzir a velocidade da embarcação e, infelizmente, o senhor terá que perder o seu compromisso. Bem, respondeu George Miller, se o seu barco não pode me transportar até lá a tempo, Deus vai providenciar um outro meio. Eu nunca faltei a um compromisso sequer em 57 anos de ministério. Vamos até a casa de navegação e vamos orar. O capitão pensou consigo mesmo, de onde surgiu esse louco, porque eu nunca vi nada, nem ouvi nada parecido em minha vida. Eles foram até a casa de navegação e, chegando lá, George Miller se ajoelhou e fez uma das orações mais simples que você possa imaginar. Em seguida, o capitão começou a orar, mas foi logo interrompido por George Miller, que disse o seguinte: capitão, já que o senhor não acredita que Deus pode responder, e como eu acredito que ele já respondeu, não existe necessidade alguma de o senhor orar a respeito. Capitão, eu conheço o meu senhor há 57 anos e nunca tive uma audiência com ele negada. Vamos subir, capitão, e o senhor vai ver que o nevoeiro já passou. Eles subiram e, de fato, o nevoeiro tinha passado. E naquele sábado à tarde, George Miller pôde cumprir o seu compromisso em Quebec. A história diz que não muito tempo depois disso, o capitão tornou-se um cristão. Toda vez que me deparo com essa história, eu fico pensando na enorme fé que George Miller deve ter tido.
Eu me pergunto se, por acaso, em algum momento de sua experiência cristã, ele duvidou de alguma coisa, nem que tenha sido por um pouquinho de tempo. Será que alguma vez ele teve medo do futuro? O capítulo 11 do livro de Hebreus tem sido chamado de a Galeria da Fé, ou a Galeria dos Heróis da Fé. Eu gastei algum tempo olhando para os nomes desses heróis da fé em Hebreus 11 e fiquei pensando nas suas histórias, nos seus traços de personalidade, nas suas reações, nas decisões que tomaram e perguntei a mim mesmo, será que em algum momento eles vacilaram? Será que ficaram indecisos entre duas opções? Será que alguma vez sentiram medo? E ao ler os nomes desses personagens e voltar ao Antigo Testamento para explorar as suas histórias, cheguei à conclusão de que todos eles, em maior ou menor grau, em algum momento da sua vida, tiveram suas dúvidas, da mesma forma que eu e você. Agora vamos pensar um pouco então sobre eu e você. Pense sobre as muitas decisões que você já precisou tomar na vida. Todos nós já vivemos e já tivemos os nossos momentos de Elias. Momentos em que nós tomamos uma decisão e seguimos em frente com uma certeza absoluta. Mas eu também garanto que você já deve ter tido momentos em que adiou uma decisão tanto quanto pôde porque não tinha certeza do que fazer em determinada situação. Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu me convenço de uma coisa. Ouça bem, tanto a fé quanto a dúvida fazem parte da nossa vida. Não é só fé e nem é só dúvida. A fé e a dúvida convivem num equilíbrio, no mínimo, interessante. Sim, é verdade que a fé e a dúvida são o oposto uma da outra, mas em muitos aspectos elas têm algumas características comuns. Por exemplo, tanto a fé quanto a dúvida são bem reais. Ambas têm que ver com questões que, muitas vezes, resultam em consequências eternas. Ambas implicam numa tomada de decisão. Tanto a fé quanto a dúvida são necessárias. E ambas podem invadir a sua mente de maneira inesperada, em situações inesperadas. Na Bíblia, nós encontramos um episódio ocorrido durante o ministério de Jesus, onde a fé e a dúvida estão claramente presentes numa só pessoa. Esse relato se encontra em Marcos, capítulo 9, versos 14 a 26. E trata-se da história de um pai desesperado precisando de ajuda. Jesus acabava de descer do alto do monte onde fora transfigurado. Ele vinha em companhia de Pedro, de Tiago e de João. E chegando ao pé do monte e aproximando-se dos outros discípulos, daqueles 9 que tinham permanecido ali, eles perceberam que uma enorme multidão cercava os discípulos. Viram também que alguns dos escribas discutiam com os discípulos. Mas, obviamente, a presença de Jesus deixou o povo maravilhado e, imediatamente, a discussão foi encerrada e a multidão correu para saudar Jesus e expressar reverência. Todo aquele movimento deixou Pedro, Tiago e João intrigados. Mas Jesus, porém, com seu olhar divino, logo entendeu a situação e percebeu que aqueles 9 discípulos estavam, na verdade, se sentindo sufocados. Eles pareciam bastante nervosos e perturbados e não era para menos. Sabe por quê? Havia acabado de acontecer uma cena que deixou os discípulos humilhados, completamente arrasados. Enquanto eles esperavam por Jesus, os 9 discípulos foram procurados por um pai que trazia seu filho atormentado por um espírito do mal que o deixava mudo. Aquele pai de expressão sofrida, trazendo um filho cuja existência era ainda mais sofrida, pediu aos discípulos que fizessem alguma coisa pelo rapaz. Ele sabia que eles eram seguidores de Jesus e por isso mesmo foi procurá-los. E os discípulos, na verdade, deveriam ser capazes de expulsar o espírito imundo daquele rapaz, porque eles tinham recebido de Jesus autoridade para isso. Mas apesar de invocarem o nome de Jesus para libertar o rapaz,
não obtiveram sucesso. Aquilo deixou os discípulos arrasados, porque pelo fato de terem clamado pelo nome de Jesus e não terem tido êxito, era como se eles estivessem envergonhando a causa do Mestre. Por essa razão, como que para aproveitar a oportunidade, os escribas se infiltraram na multidão e tentaram convencê-los de que tanto Jesus quanto os seus discípulos não passavam de impostores. Mas Jesus identificou muito bem o que estava acontecendo ali. E com a sua postura determinada, com a segurança de quem é mais poderoso do que o poder das trevas, ele se dirige aos escribas e pergunta: o que está acontecendo aqui? Qual é o assunto que está causando tanta comoção entre vocês? Mas agora veja, antes que um dos escribas abrisse a boca, antes que qualquer um dos discípulos dissesse uma única palavra, alguém dentre a multidão ergue a sua voz. Imagina você quem poderia ser? Sim, foi o pai do menino, que precisava de ajuda desesperadamente. Acompanhe comigo como a Bíblia descreve as palavras deste homem angustiado, em Marcos capítulo 9, versos 17 e 18. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Os olhos de todos viram-se imediatamente para Jesus. Os escribas acreditam que esta é uma oportunidade de ouro para desmascará-lo. O povo olha para o mestre com um olhar de incerteza. Os discípulos, o que eles mais querem é que o mestre salve a sua própria honra e a deles também. Mas e o pai? O pai vê em Jesus a sua última esperança. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, estava para fazer algo maravilhoso, algo que responderia à expectativa de cada um desses grupos. Você que me acompanha agora, ouça bem. Esse é o conforto que eu e você podemos ter ao seguir Jesus. Não importa a situação, não importa quão violento seja o ataque do inimigo, não importa quantos grupos estejam interessados em tirar proveito de você ou da situação. Jesus sempre irá prover uma solução que acalme o seu coração, sempre, e que ao mesmo tempo traga honra e glória ao nome dele. Sempre. Eu repito, sempre. Jesus sempre responde à oração de um coração angustiado. Nesse momento, Jesus pede que o menino seja trazido até ele. O menino é trazido, mas a Bíblia diz que tão logo o olhar poderoso de Jesus repousa sobre o menino, o espírito imundo causa uma convulsão nele. O menino caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca, uma cena degradante. Veja, o milagre estava prestes a acontecer. O inimigo sabe que Jesus está prestes a resolver o problema do rapaz de uma vez por todas. Mas ele ainda tenta enfrentar a Jesus e, se possível, destruir a vida do menino. Essa é a obra do inimigo. E aqui está uma lição para nós. Quando, no auge do desespero, parecer que sua crise não tem solução, lembre-se que Jesus está para realizar um milagre. Quando você sente que o inimigo redobrou o ataque e ele vem com tudo para destruir a sua vida, não desanime ainda. Não se entregue, não se desespere, porque a salvação está chegando. O príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, mais poderoso que qualquer espírito do mal, mais forte que qualquer vício, maior do que qualquer desilusão, aquele que é Emanuel, Deus conosco, ele derramou o seu sangue para nos salvar. E ele diz: não tenha medo, porque eu estou com você. De volta ao relato bíblico, Jesus olha para o menino caído no chão e aquele quadro o deixa comovido. Porque não foi para isso que ele criou o ser humano, não para viver naquelas condições. Cheio de compaixão, Jesus olha para o pai
estabelece um diálogo com ele. Vamos ver na Bíblia esta conversa, nos versos 21 a 24 do capítulo 9 de Marcos. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes? Jesus perguntou. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Muita gente, ao ler essa história, se apressa a julgar este homem sofrido, acusando-o de ter falta de fé. Como pôde ele, face a face com Jesus, falar de uma maneira dessas? Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas não sejamos tão rápidos assim para julgar os outros. Vamos devagar aqui. Desde cedo naquele dia, aquele homem está fora de casa, levando seu filho de uma parte a outra, procurando uma solução para o problema dele. Tanto o pai quanto o filho estão cada um no seu limite. Desde a infância que o menino é atormentado por aquele espírito, por diversas vezes já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Eu imagino aquele pai saindo de casa com o menino com o coração cheio de esperança, porque quem sabe aquele pode ser o dia. Aquele pode ser o dia em que, de uma vez por todas, seu filho será libertado. E ele segue os passos da multidão que acompanhava Jesus. Ele não vê o mestre entre eles, mas isso não o detém. Ele reconhece os discípulos, pelo menos, e se aproxima deles e da multidão. Eu imagino que a presença daquele homem e do seu filho possa até causar um grande mal-estar entre o povo, porque, na verdade, a cidade inteira conhece a história do garoto. A cidade inteira conhece o caso e os problemas causados. Mas isso também não impede que aquele pai siga confiante. Ele sabe que existe o risco de repente, o espírito imundo causar um outro espetáculo revoltante na frente de todos. Mas ainda assim, ele está disposto a enfrentar esse risco, pelo tanto que deseja ver o seu filho curado. Por isso, longe de mim, querer julgar esse homem. Eu prefiro vê-lo como uma pessoa de fé, de muita fé. Infelizmente, a experiência com os discípulos não foi satisfatória. Os discípulos não conseguiram libertar o menino. Veja aqui o contraste entre a pequenez da fé dos discípulos e a grandeza da fé daquele homem. Na verdade, o fato de os discípulos não terem curado seu filho deve ter aumentado a desilusão daquele pai. Mas em meio àquela mistura de sentimentos, fé, dúvida, esperança, desilusão, o pai decide que não vai embora. Ele vai esperar por Jesus. Finalmente chega o momento em que ele se encontra na presença do mestre. Lembre-se que a fé e a dúvida continuam em jogo aqui. Ele crê que Jesus pode libertar o seu filho, mas ele teme que o espírito mau mais uma vez tome posse do menino. E como lemos há pouco, isso acaba acontecendo. Naquelas circunstâncias, eu apenas posso imaginar a batalha que se trava no coração e na mente daquele homem. A batalha entre a fé e a dúvida, ambas que são essencialmente parte de quem ele é. E é justamente nesse instante que aquele homem olha para Jesus e, num estado de total desespero, ele diz: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu não consigo imaginar que, após sucessivas demonstrações de fé ao longo do dia, o homem tenha de repente se tornado um cético. Mas eu creio que da mesma forma como acontece na nossa vida, a fé e a dúvida residem dentro de nós. E cabe a nós decidir que a fé sempre seja vencedora. Jesus olha para o homem e responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. Nunca houve deficiência de poder da parte de Jesus. Mas a cura do menino dependia essencialmente da fé demonstrada pelo seu pai. Percebendo sua momentânea falta de fé e não querendo de forma nenhuma deixar passar aquela oportunidade única,
o homem responde imediatamente: eu creio, Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Acompanhe comigo no texto bíblico o final desta história, Marcos 9, 25 e 26. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. O milagre realizado por Jesus atende às expectativas de todos os grupos, de uma forma ou de outra. A multidão testemunha a confirmação de que Jesus tem poder. Os discípulos sentem-se aliviados, embora não compreendam ainda muito bem por que não foram capazes de resolver o problema. E quanto aos escribas, Jesus respondeu às acusações deles, provando que não era um impostor. Mas, logicamente, caberia a cada um deles a decisão de aceitar ou não. Mas, acima de tudo, o pai se alegra ao ver o filho curado e, juntos, eles adoram o Mestre. Hoje, seja através de uma oração silenciosa, de uma lágrima derramada, seja no clamor de um coração sofrido, muita gente repete a oração daquele pai. Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim, ajuda-me. As palavras podem variar um pouco de pessoa para pessoa, mas esta oração se repete. Talvez você já tenha estado numa situação parecida, ou quem sabe, agora mesmo você esteja no seu limite, cercado de medo, de incerteza, com o coração angustiado, com um enorme vazio, um buraco na alma. Não importa o tamanho do seu problema. Você pode fazer a mesma oração. Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim e ajuda-me. Eu digo a você que para um pedido como este, a resposta de Jesus ainda é a mesma. Tudo é possível àquele que crê. A fé é este elemento que nos liga ao céu. É o canal pelo qual o poder do Criador pode ser conduzido à terra. Em Cristo Jesus há poder para vencer e resistir ao mal. E quando você ora e clama em nome de Jesus, Ele pode enviar um exército de anjos em seu auxílio, se for preciso. E se você se sente como pai nesta história, se por um momento que seja a dúvida estiver sufocando a sua fé, faça como aquele homem. Coloque-se aos pés do misericordioso Salvador. Não se demore nas suas dúvidas, não perca tempo com elas, não olhe para dentro de você, não tente buscar respostas em si mesmo, mas erga os olhos para o Salvador. E você verá que o Redentor do mundo tem ainda hoje o mesmo poder que usou para libertar aquele menino. Mas lembre-se de uma coisa, não basta ter fé. Eu quero dizer, não basta, por exemplo, ter fé em você mesmo, ou fé numa instituição, ou em alguma outra coisa. A fé que opera milagres, a fé que move montanhas é a fé em Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 17: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Portanto, não se fixe nas suas dúvidas, exercite a sua fé, ouça a palavra de Cristo e, ao fazê-lo, você receberá muitas promessas, incluindo esta promessa que encontramos em João, capítulo 6, verso 37. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ao lado de Cristo, você sempre alcançará a vitória. E eu digo mais uma vez, sempre. Vamos orar. Nosso Pai que estás no céu, eu te peço que abençoes agora todos quantos ouvem a minha voz. Em especial, liberta da escravidão do pecado aqueles que se sentem amarrados por ele. E como fizeste no passado, Senhor, hoje, atende a nossa oração ao dizermos: tem compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.
A palavra de Deus é poderosa e contém lições e verdades que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Eu espero que com a experiência deste pai, você possa ter aprendido algo para a sua experiência cristã. O objetivo do Está Escrito é justamente este: pregar o Evangelho, pregar a verdade bíblica e ajudar você na sua caminhada espiritual. Se você vive fora do Canadá, você pode visitar o nosso site, estaescritocanadá.ca, e também visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/estaescritocanadá. Lá você vai poder rever este programa de hoje e também acompanhar outros programas que já foram ao ar anteriormente. Para você que vive no Canadá, você também pode acessar o nosso website e o canal do YouTube. Mas nós queremos oferecer para você aqui do Canadá uma revista chamada Esperança para um Mundo em Crise. Quer a sua vida pessoal esteja em crise ou quer o mundo ao redor esteja em crise, de fato, basta olhar ao nosso redor e nós veremos que as coisas não estão tão simples assim. O mundo está bastante complicado, numa situação quase terminal. Para que você tenha essa revista de encorajamento e de lições para a sua vida, preste atenção nas informações que se seguem e você a receberá no seu endereço. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. O nosso encontro de hoje está chegando ao final, mas o nosso estudo bíblico, a nossa pesquisa das verdades bíblicas não para por aqui. Em breve nós teremos um outro encontro e eu quero estimular você, encorajar você a continuar estudando a Bíblia, continuar pesquisando o plano de Deus para a sua vida que se encontra revelado bem aqui. Você pode visitar o nosso site, estaescrito.ca, e pode também visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/estaescritocanadá. A Bíblia está cheia de verdades para mim e para a sua vida. E eu pretendo encontrá-lo aqui no nosso próximo encontro. Mas antes disso, não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.